Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou se o Estado tem o dever de indenizar um jornalista que, quando ele está cobrindo uma manifestação, ele acaba se machucando por conta de uma bala de borracha. E ele tem danos em decorrência disso. Nesse caso específico, ele perdeu 80% da visão de um dos olhos e ele quer ser indenizado pelo Estado. Será que o Estado tem o dever de indenizar? Nessa decisão, o STF trabalhou muito a questão da responsabilidade objetiva do Estado e o principal ponto de discussão foi se nessa situação existia uma excludente da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, uma culpa exclusiva da vítima, desse jornalista. Será que teve uma culpa exclusiva desse jornalista por ele estar lá na manifestação ou ele ter agido de uma forma imprudente enquanto ele estava exercendo a sua profissão? Ou será que não? Será que o Estado tem o dever de indenizar? O que será que o STF decidiu? Eu já analisei aqui no canal alguns casos relacionados à responsabilidade objetiva do Estado, como, por exemplo, o dever ou não do Estado de indenizar a vítima de crime cometido por preso foragido. Eu, inclusive, fiz bastante crítica a essa decisão do STF, vou deixar aqui na descrição e tá aparecendo aqui em cima. Também um caso da responsabilidade objetiva do Estado por indenizar vítima, família de uma vítima que faleceu em decorrência de bala perdida, e aí teve uma discussão se tinha que ter comprovação de que essa bala perdida saiu da arma de um policial ou não. E aí eu até tratei um pouco da responsabilidade do Estado pela falta de segurança pública. Então, mesmo que não fosse uma operação policial, o Estado teria o dever de indenizar, porque por que o crime está acontecendo lá em primeiro lugar, enfim. Então, dois outros casos, e acho que tem mais aqui no canal sobre esse assunto da responsabilidade objetiva, vou deixar todos aqui na descrição. Se você tiver interesse, depois que você assistir o vídeo de hoje, assiste esses também. Bom, mas vamos ao que interessa, e nesse caso também, só fazendo um adendo, tem uma discussão muito interessante de processo civil. Para quem é processualista como eu, tem um ponto da decisão que um dos ministros fala que esse caso não poderia estar sendo analisado pelo STF porque ele encontraria a óbice na súmula 279 do STF, que é a mesma súmula 7 do STJ, que fala que não pode ter revaloração de reanálise do conjunto fático probatório dos autos de origem, né? E então uma discussão bem interessante quanto a isso e quanto à própria formação da tese, como que ela devia ser formada nesse caso, e aí a importância que se dá à tese e um ponto que eu sempre trago, que eu trago de que a gente tem que ficar muito atento, é que a tese em si, ela não é o mais importante de um precedente judicial, porque ela é um resumo. A gente precisa sempre analisar a decisão completa, como a gente faz aqui no canal, pra gente entender o que de fato foi julgado. Mas, enfim, é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, agora doutoranda e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar, para que eu continue conseguindo produzir esse conteúdo que eu entendo que é de extrema relevância. Bom, vamos então ao que interessa. Vamos para o resumo do caso, que eu já adiantei um pouco, mas aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes ficou muito explicado o que aconteceu. Então, o autor da ação de origem relata que, na condição de repórter fotográfico da empresa Folha da Manhã, desempenhava seu trabalho na cobertura da manifestação de servidores públicos organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em maio de 2003, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Na ocasião, ele foi atingido no olho esquerdo, provavelmente por bala de borracha ou estilhaços de bomba de gás lacrimogênio, disparada por agente público de segurança durante intervenção policial a fim de que os manifestantes desobstruíssem a via indevidamente ocupada. Então, começou como uma manifestação pacífica, mas eles foram para uma via que não estava permitida a ocupação e começaram a atrapalhar o trânsito, tudo, e foi ali que a confusão começou e foi nesse momento que o repórter, o jornalista, foi atingido por essa bala de borracha em um dos olhos. E aí, em decorrência disso, ele perdeu, tem hora que na decisão fala 80% ou 90% da sua visão, e que isso impossibilita que ele continue exercendo a sua profissão de jornalista fotográfico, porque ele perdeu praticamente a visão inteira de um olho, né? E aí ele pede indenização por danos morais, por danos materiais, pediu inclusive pensão mensal por ele não poder mais exercer a profissão que ele exercia.
E, enfim, em primeira instância ele tinha ganhado parcialmente, acho que ele perdeu a questão da pensão, mas ele ganhou danos morais em 100 salários mínimos e danos materiais eu não sei agora exatamente quanto. E em segunda instância, essa decisão de primeira instância foi reformada. Na segunda instância foi entendido que ele agiu com culpa, que a culpa foi exclusiva do jornalista que estava no meio da manifestação e que por ele ter ele mesmo se colocado em perigo, isso afastava a responsabilidade objetiva do Estado. Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, mas eu vou repetir porque é muito importante você entender esse conceito para você entender essa decisão. Responsabilidade objetiva é quando ela independe de culpa ou dolo, ou seja, basta você ter uma ação ou uma omissão, como no caso do STJ que eu já analisei, do STF, acho, na verdade, que eu já analisei, que analisou a responsabilidade do Estado por indenizar a vítima de crime cometido por preso foragido, seria uma omissão na proteção lá da cadeia para que o preso não fugisse. Nesse caso, uma ação do policial que tentou conter a manifestação e acabou atingindo o jornalista. Então, para a responsabilidade objetiva, basta ter uma ação ou omissão que dessa ação ou omissão ocorra algum dano, porque aí está presente a ação, dano e o nexo de causalidade. Não precisa de culpa, então não necessariamente precisa provar que o policial agiu de forma imprudente, com negligência, ou que ele teve intenção mesmo de machucar o jornalista. Não precisa dessa prova. Basta que ele tenha essa bala de borracha e ela tenha atingido o olho do jornalista. Só que a gente tem algumas excludentes da responsabilidade objetiva, e uma delas é a culpa exclusiva da vítima. Então, nesse caso, a gente vai ver agora na decisão que não se estava discutindo se existia nexo de causalidade entre a ação do policial e os danos sofridos por esse jornalista. A discussão foi, mas será que tem culpa exclusiva da vítima e, portanto, uma excludente da responsabilidade objetiva? Essa é a grande discussão. E aí que o ministro Alexandre de Moraes vai começar a decisão dele. Ele vai falar justamente isso, que para análise desse recurso extraordinário, em que se discute à luz do disposto nos artigos 1º, incisos 2 e 3, 5º, enfim, e principalmente 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, bem como a existência ou não de culpa exclusiva de profissional da imprensa ferido durante a cobertura de manifestação em que houve tumulto e conflito entre policiais e manifestantes. E aí ele mesmo vai destacar aqui no acórdão o artigo da Constituição Federal que trata da responsabilidade objetiva do Estado, que é o artigo 37, parágrafo 6º, que fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, por exemplo, o Estado ele tem o direito de, depois que ele é condenado a indenizar uma pessoa por conta da sua responsabilidade objetiva, eventualmente pedir de volta esse prejuízo que o Estado teve diretamente do agente, que aí sim você tem que comprovar uma culpa ou um dolo desse agente público, porque a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a do agente público é subjetiva, nesse contexto. E aí o ministro Alexandre de Moraes vai falar que esse artigo 37, parágrafo 6º, consagrou a teoria do risco administrativo, que praticamente fala que a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com atividade administrativa. E é diferente da teoria do risco integral, porque a gente também tem essa teoria do risco integral, que, de acordo com ela, o poder público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano. E, de acordo com a doutrina, a teoria do risco integral foi adotada pela Constituição apenas nos casos de danos nucleares. Então, a gente não tem, no Brasil, a teoria do risco integral, com exceção do caso de danos nucleares. Porque se a gente tivesse a teoria do risco integral, sempre que alguém sofre algum dano decorrente de uma ação ou omissão do Estado, ela teria o direito de ser indenizada. Mas a gente tem como regra a teoria do risco administrativo. Então, como regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas ele pode provar alguma excludente da responsabilidade dele. Que seria, justamente, quais são essas excludentes de responsabilidade? Fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, ou caso fortuito ou força maior. Nesse caso, o que a segunda instância entendeu foi que teria uma culpa exclusiva da vítima, ou seja, um fato exclusivo da vítima.
E aí o ministro Alexandre de Moraes já vai ser enfático falando: entendo que não há que se falar na culpa exclusiva da vítima. É preciso ter em mente que, da mesma forma que a Polícia Militar estava atuando no exercício de sua atribuição constitucional, prevista no artigo 144 da Lei Maior, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio, também os jornalistas ali presentes estavam atuando no exercício de sua função e no cumprimento do direito, dever constitucional de informar. A vítima não estava em um local de acesso proibido, estava no local da manifestação. A vítima não invadiu um local que anteriormente, por exemplo, a polícia tivesse barrado. Não, a vítima estava realizando, dentro do exercício da sua profissão, sua atividade jornalística. Aí eu acho que tem até uma questão de fato que realmente não ficou clara no acórdão de segunda instância. E aí o STF não está conseguindo trabalhar com a totalidade dos fatos, porque não ficou claro se ele foi atingido na via da manifestação que era permitida ou se ele foi junto com os manifestantes que violaram a via que não podia, a via pública que não podia. Então, eles invadiram o outro lado, acho, da Avenida Paulista, que não podia estar com a manifestação e começou a atrapalhar o trânsito, tudo. Então, eu não sei se o jornalista foi também para lá quando teve a confusão, ou se ele ficou e de onde ele estava, que era permitido, ele foi atingido. Isso não ficou claro. Será que, se fosse provado que ele foi junto para o lugar onde não seria permitida a manifestação, isso acarretaria na culpa exclusiva da vítima? Não sei, teria que analisar realmente em detalhes esses fatos do caso concreto. E aí, um ponto que eu concordo que é problemático no acórdão recorrido é nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes coloca, que o acórdão recorrido concluiu que o fato de estar no local realizando a cobertura jornalística, só isso já sempre configura a culpa exclusiva da vítima. Isso, de fato, não pode configurar, né? Porque a pessoa tá lá trabalhando ou porque uma pessoa tá andando na rua perto de uma manifestação que ela se colocou em perigo. Ela tá, às vezes, indo pro trabalho e é o único caminho que ela pode utilizar. É diferente dela ir lá no meio e começar a provocar e participar ativamente da manifestação. Então, a culpa exclusiva da vítima, quando a gente tá falando de responsabilidade objetiva do Estado, ela tem que estar muito clara mesmo, porque, por exemplo, se a gente tá tendo tiroteio na rua porque os policiais estão tentando pegar um bandido, se uma pessoa é atingida por essa bala perdida, ela tem que ser indenizada, porque ela tá lá na rua, ela tava no seu carro, ela não tinha como sair de lá. Agora, diferente de uma pessoa que tá tudo cercado, ela sabe que tá tendo um tiroteio lá, ela vai lá e mesmo assim ela não aceita as recomendações de que ela não pode acessar aquele local e vai lá e acessa mesmo assim. É diferente da situação desse outro caso que eu comentei, que eu já analisei, que a pessoa foi vítima de uma bala perdida dentro da sua casa. Ela não tava lá no meio, ela não saiu da sua casa sabendo que estava tendo uma operação policial. E mesmo assim ela sofreu um dano. A responsabilidade do Estado nesse caso está muito, muito clara. Então, eu concordo. De acordo com o que foi decidido pela segunda instância, fica parecendo que, só o fato da pessoa estar lá exercendo a sua profissão já faz com que ela tenha culpa exclusiva porque ela assumiu esse risco. E não necessariamente, até porque nesse caso a manifestação começou de forma pacífica. E aí ele traz um trecho que ele tá basicamente dizendo que se a gente entendesse dessa forma, de que só o fato do jornalista estar lá exercendo sua profissão configuraria a culpa exclusiva da vítima, seria um desestímulo ao exercício dessa profissão. Então ele vai falar que nos termos do artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, temos que nenhuma lei poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, de modo que tampouco é permitido ao Poder Judiciário criar situações que possam dificultar, desestimular ou obstar o livre exercício profissional dos jornalistas, razão pela qual entendo que o acórdão recorrido merece ser reformado. E ele vai fazer a mesma ressalva que eu coloquei. Se o acesso à área já estivesse proibido para qualquer manifestante, qualquer jornalista, e eventualmente o jornalista ou qualquer outra pessoa tivesse desrespeitado isso, aí sim, por sua culpa exclusiva, colocou-se em risco, mas não é disso que se trata na presente hipótese. Mas eu não sei se não é disso que se trata, porque tinha uma parte do acórdão de segunda instância que estava dizendo que a manifestação foi por um outro local da rua que não era permitido. E foi nesse outro local que, pelo que eu entendi, aconteceu a confusão e começou a ter as balas de borracha, tudo. Então, não sei. Às vezes ele pode estar até não olhando para os fatos e se contradizendo um pouco, mas eu não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. A parte do voto dele que começa a discussão sobre a formação da tese que eu falei no começo do vídeo.
porque já tinha tido voto do ministro relator, que eu pulei inicialmente, talvez depois eu volte só para mostrar uns trechos, mas tinha ido na mesma linha de entendimento, e no fim foi o voto do ministro Alexandre de Moraes que prevaleceu, então ele que foi o redator oficial desse voto, o principal desse voto, e desse acórdão, com o voto dele. E a tese fixada pelo ministro Marco Aurélio, ela tinha sido no sentido de viola o direito ao exercício profissional, o direito-dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da força de segurança. E o ministro Alexandre de Moraes vai falar que não pode ser essa tese, porque essa tese, nos termos em que proposta, induz a uma interpretação de que, em hipótese alguma, poderá ser considerada a culpa exclusiva da vítima quando se tratar de profissional de imprensa ferido em cobertura jornalística de manifestações públicas. Não se pode asseverar que a mera presença do profissional da imprensa na cobertura de manifestação pública em que ocorre conflito entre manifestantes policiais seja sempre suficiente para afastar a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, da mesma forma que o jornalista estar lá não significa sempre culpa exclusiva dele, também não pode significar sempre ausência de culpa exclusiva. É basicamente isso que ele está falando, porque senão ele vai colocar que a gente estaria adotando a teoria do risco integral. Parece-me, posso estar equivocado, que a prevalecer a proposta da tese do ilustre relator, acabaríamos reconhecendo a teoria do risco integral. Todas as vezes, independentemente da análise dos fatos, não há culpa exclusiva do profissional de imprensa. E não pode ser assim, porque a gente não adota essa teoria. Então, ele vai propor uma outra tese, que é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes públicos durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Basicamente, repetindo a lei, mas associando a lei a uma situação fática concreta. Cabe a excludente da responsabilidade de culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumpra a ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física ou participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. E aí nós vamos para o voto do ministro Nunes Marques, porque esse julgamento não foi unânime. O ministro Nunes Marques, ele apresentou uma divergência, ele entende que estaria configurada, salvo engano, ele entendeu que estaria configurada a culpa exclusiva da vítima, mas, antes de falar sobre o mérito, ele discutiu aquilo que eu falei, se não estaria configurado o óbice da súmula 279 do STF, ou seja, ele estava falando, olha, a gente nem poderia estar analisando esse recurso extraordinário. E aí aqui é um ponto que vai envolver bastante processo civil. Então, quem não é operador do direito vai entender um pouco menos, mas só para tentar contextualizar para você que não é do direito, a gente tem um entendimento de que para os tribunais superiores a gente não pode pedir o STJ e o STF, a gente não pode pedir que eles reanalisem fatos, o conjunto fático probatório dos autos, porque o STJ e o STF não é uma terceira instância, você não pode só ir para lá com um inconformismo. Assim, sentença, não estou satisfeito, então você apela e vai para a segunda instância. Isso você pode fazer, porque existe uma segunda instância justamente para fazer uma revisão do entendimento que foi adotado na primeira instância. E aí a segunda instância vai poder reanalisar tudo, ver todas as provas, todos os fatos e tudo mais. No STJ e no STF, a gente tem entendimento de que lá você só pode chegar se você tiver, de fato, uma violação à lei infraconstitucional, quando a gente está falando do STJ, ou uma violação ao artigo da Constituição Federal, quando a gente está falando do STF. E você não pode, para você acessar esses tribunais superiores, só ir com inconformismo. Você tem que mostrar que houve violação à lei. E uma questão bem de direito, tem que estar muito mais predominante a questão de direito do que a questão fática. E aí, só que aí a gente tem súmulas do STJ e do STF que ressaltam isso, que você não pode acessar o STJ e o STF com base em questões fáticas, que eles não podem reanalisar o conjunto fático probatório da origem. E eles têm que trabalhar com os fatos que já estão delimitados pelo acórdão recorrido. Só que muitas vezes essas súmulas são aplicadas como um óbice que acaba só impedindo que o recurso seja analisado, quando não é o caso de aplicação dessas súmulas. Porque a gente pedir que seja restabelecido o conjunto fático probatório dos autos é diferente de acordo com o conjunto fático probatório já estabelecido, a gente pedir a revaloração daquilo à luz da lei, à luz do que diz a lei. Então, isso é diferente. E aí, o ministro Nunes Marques estava falando que a causa que temos em mesa não escapa desse figurino. Também aqui, o que se discute é se o repórter teve culpa pelo evento danoso. Ora, com a devida vênia, é tema eminentemente probatório, sobre o qual a instância de origem é soberana. E eu discordo. Os fatos, eles estão delimitados. Aliás,
Tem um pouco de obscuridade nos fatos, sim, que chegaram lá no STF, mas eu não sei se porque eles acabaram não analisando tão minuciosamente os fatos delimitados pelo acórdão e acabaram passando por cima de alguns detalhes, ou se de fato os fatos estão um pouco confusos, mas a gente tem fatos muito claros. Tinha uma manifestação, o jornalista estava trabalhando, ele, por conta de uma bala de borracha, teve danos no olho e perdeu 80% da visão em um dos olhos. Então, tem que analisar se, diante desses fatos que a gente tem, caracteriza a culpa exclusiva ou não. E de acordo com o que a segunda instância tinha decidido, só o fato do jornalista estar lá já seria uma culpa exclusiva da vítima. E a gente já viu que não é bem assim, e eu tendo a concordar com esse entendimento de que, aliás, eu concordo com esse entendimento de que não é assim, não é porque está lá já configura a culpa exclusiva da vítima, tem que mostrar que ela agiu contrária às indicações, que mesmo sendo um acesso proibido, ela foi lá e acessou, e aí sim ela se colocou nesse risco. Agora, só o fato de o jornalista estar lá exercendo sua profissão, uma pessoa tá andando na rua, uma pessoa tá dentro de um carro que acaba caindo no meio da confusão, tudo isso não caracteriza a culpa exclusiva da vítima. Agora, outro ponto interessante que eu trouxe é da gente ter justamente essa contradição na jurisprudência, porque ele vai citar vários julgados que aplicaram a súmula 279 para impedir que o recurso extraordinário fosse apreciado no seu mérito. Então, necessidade de revolvimento do conjunto de fato probatório, incidência do enunciado da súmula, citou vários julgados nesse sentido. Então, o que a gente tem aqui é uma insegurança jurídica. Por quê? Por que o meu recurso extraordinário não chega eventualmente no STF? Eventualmente, sei lá, um outro jornalista que passou pela mesma situação teve o recurso extraordinário dele barrado, que já poderia ter sido afetado para ser julgado em repercussão geral, e não foi. E por que esse teve? E o que acontece com os outros que eventualmente perderam? Nesse caso, ninguém falou sobre modulação. Então, se um jornalista ou qualquer pessoa foi vítima de algo assim, uma manifestação e não houve culpa exclusiva dela, eventualmente caberia uma ação rescisória. Enfim, questões bem processuais mesmo, eu tentei explicar para quem não é do direito, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Se ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Mas é algo importante da gente ter, porque de fato essas súmulas, elas muitas vezes acabam servindo, infelizmente, para que certos recursos que o STJ e o STF acabem julgando que eles querem e, às vezes, recursos que são cabíveis não sejam julgados, porque só fala, ah, não, esse não. Então, assim, fica um pouco muito subjetivo isso. A aplicação dessas súmulas não é aplicada da forma mais correta, a meu ver, em muitos casos, tá? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. E esse julgado é bom pra gente citar, porque depois, mais pra frente, não sei se foi o ministro Barroso, ele pegou e falou justamente que não se trata de reanalisar o conjunto fático probatório dos autos, e sim de fazer uma revaloração. Eu grifei essa parte, eu vou ler, porque se você for fazer um recurso especial, um recurso extraordinário um dia, você pode utilizar esse trecho para falar, olha, o próprio ministro já reconheceu aqui que isso não se trata de reanalisar o conjunto fático probatório, sim de fazer uma revaloração. E aí, para continuar fundamentando o entendimento dele de que não seria o caso de analisar esse recurso extraordinário, depois lá na frente, quando eles vão discutir a tese, ele fala que nem queria formar tese, e aí por isso que eu falei no começo do vídeo que as pessoas dão uma importância muito grande à tese, e tem que dar uma importância no sentido de que você precisa formar uma tese que ela realmente fique limitada às questões daquele caso, porque, infelizmente, quando a gente vai aplicar um precedente, as pessoas acabam só utilizando a tese, quando, na verdade, você não pode achar que você sabe tudo sobre um precedente com base nesse resumo. Porque acaba sendo um enunciado. Da mesma forma que você pode interpretar de forma divergente um enunciado de lei, você pode acabar interpretando de forma divergente um enunciado de uma tese decorrente de um precedente. Para você entender o precedente, você precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, é importante, sim, você formar uma tese que seja adequada? Agora você falar que não vai formar a tese que eu sempre defendo que serve como se fosse uma manchete para a pessoa que se interessa sobre aquele assunto ir lá e fazer o que a gente está fazendo, ler a decisão completa, também não é o caso de você falar não vamos formar tese, né? Até porque ele vai falar o seguinte, que as situações reais são muito matizadas. Ao jornalista que acompanha a polícia, com autorização desta e às vezes até com o uso de coletes e equipamentos de proteção cedidos pela própria polícia. Ao jornalista que se infiltra na multidão, com ou sem o conhecimento da polícia, mas com uso de roupa que o destaca e o identifica como jornalista. Ao jornalista que casualmente depara com
um tumulto e resolve cobri-lo de forma imediata, sem uma formalidade ou comunicação prévia. Ao jornalista que desobedece às ordens, enfim, ele vai falar várias situações e, de fato, isso é normal. Existem matérias de direito que é mais fácil de você formar um precedente e ele ser mais objetivo. E tem outros precedentes que são realmente formados com base em fatos que podem muito mudar caso a caso. Por isso, de novo, a importância da gente analisar o precedente como um todo. Porque o importante do precedente, em casos que os fatos mudam de caso a caso, mais do que o resultado daquele caso concreto, é você entender qual foi a razão fundamental de decidir. A ratio decidendi. Então, mais importante do que a tese e do que o resultado de um caso que foi paradigma para a formação de um precedente é você compreender qual foi a ratio decidendi, qual foi o fundamento principal que levou àquele entendimento, porque desse fundamento principal, que seria, a gente poderia falar que é a norma jurídica que foi criada, a gente pode aplicar em casos que, mesmo que não sejam idênticos, sejam semelhantes. Então, nesse caso, o jornalista era um jornalista, mas seria o mesmo para uma pessoa que está passando na rua, seria o mesmo para um outro profissional que está lá para prestar auxílio médico, seria o mesmo que um advogado que está lá para auxiliar um cliente, enfim, seria a mesma coisa para qualquer pessoa que esteja lá, um funcionário que está na rua fazendo a limpeza, qualquer pessoa, entende? Então, o importante aqui é a razão fundamental de decidir. Aqui o ministro Nunes Marques vai fazer uma crítica quando eles falam da liberdade de imprensa, porque teve uma parte que eu acabei pulando, senão ia ficar muito extenso o vídeo, que eles falam que, até falei, né, que seria um desestímulo à realização da profissão e que isso acabaria sendo uma violação à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. E aí o ministro Nunes Marques não concordou com isso. Ele falou: a invocação de preceitos constitucionais relacionados à liberdade de imprensa com a devida vênia não tem pertinência com a questão. Ao adotar a responsabilidade objetiva, a Lei Maior impôs a toda a sociedade uma espécie de solidariedade ampla, de tal maneira que o dinheiro dos tributos arrecadado de todos indenize o cidadão, seja ou não jornalista, pelo dano especialmente provocado. Estipular uma tese de responsabilidade civil com base na profissão da vítima seria dar a uma categoria de pessoas, por via interpretativa, proteção patrimonial maior que aquela conferida aos demais cidadãos, e não a norma que autorize essa proteção especial. Aí ele vai falar que a profissão, a idade, a condição econômica, a extensão do ferimento, tudo isso pode servir de elemento para mensurar o valor da indenização, à luz das circunstâncias do caso concreto, mas não pode ser critério para definir a responsabilidade civil. Então, e assim, é verdade, você não vai definir a responsabilidade civil do Estado com base na profissão da vítima. O que eu acho que utilizaram nesse caso foi você querer dizer que a pessoa que está lá exercendo uma profissão, só por ela estar lá exercendo a profissão dela, já seria culpa exclusiva da vítima. Então, acho que eles concordam com isso. Não é o fato de ser jornalista que configura a responsabilidade civil. O que está sendo colocado nesse precedente é que não é o fato dele ser jornalista que configura a culpa exclusiva da vítima. É isso, porque basicamente o acórdão de segunda instância induziu a esse entendimento. Aí, depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai fazer uma observação que eu não conhecia e acho interessante trazer aqui, que ele vai falar que a culpa exclusiva da vítima, nesse caso, estaria totalmente afastada, porque os projéteis de borracha, chamados balas de borracha, foram criados pelos ingleses e utilizados contra os irlandeses pela primeira vez em 1970, contra a Irlanda do Norte, naqueles problemas que duraram mais de uma década. Desde então, de 1970 até hoje, em todos os protocolos das polícias militares do Brasil, e especificamente no protocolo da Polícia Militar de São Paulo, a bala de borracha só pode ser desferida da cintura para baixo. É um protocolo mundial e garanto que é o protocolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O direcionamento deve ser da cintura para baixo. Se o ferimento for da cintura para cima, como foi no caso do jornalista, só isso já mostra a imperícia e a imprudência daquele que manuseou a arma. Então, ele fala, bom, então aqui ele traz até uma observação que poderia falar que se a bala de borracha tivesse sido da cintura para baixo, eventualmente aí sim não teria responsabilidade, mas na verdade não, porque ainda não estaria configurada a culpa exclusiva da vítima. E eu acho que a ministra Rosa Weber, ela realmente entendeu o ponto aqui, que ela trouxe um caso em que o STF já reconheceu culpa exclusiva da vítima quando houve o falecimento de pessoa que surfava sobre um trem de passageiros e veio a morrer eletrocutada. No caso da vítima surfando sobre um trem, sobreleva a gravidade dessa conduta, pois a vítima escolhera trafegar sobre o trem ao invés de permanecer no interior do vagão. Nesse caso, a vítima se colocou evidentemente num perigo que ela escolheu, então aí tá configurada a culpa exclusiva da vítima. Na hipótese que estamos a examinar, não houve participação alguma do fotógrafo no evento.
Assim, de novo, aquela ressalva, né? Não sei se ele foi para a área que não podia estar tendo a manifestação, isso ficou um pouco obscuro mesmo. Ele apenas fazia a cobertura no exercício da sua atividade profissional, a menos que se admita, como fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, que sua simples presença física no momento do confronto fosse suscetível de caracterizar tal situação. Essa compreensão implica em viabilizar o exercício da atividade jornalística em qualquer situação de risco. Esse é o ponto que eu acho que o ministro Nunes Marques ele acabou se confundindo. Não é que, por conta dele ser jornalista, que se entende que existe responsabilidade civil do Estado. É que eles estão querendo dizer que não é porque ele é jornalista que se conclui automaticamente pela culpa exclusiva dele. Esse é o grande ponto, porque se a gente entendesse assim, aí sim seria um desestímulo ao exercício dessa profissão. Foi o ministro Gilmar Mendes que fez a ressalva da súmula. Ele fala aqui, olha, calha mencionar que tal conclusão não configura revolvimento fático probatório, inadmitido em sede de apelo extremo, nos termos da súmula 279 desta Corte, mas mera requalificação jurídica de acordo com o panorama fático probatório descrito pelo acórdão recorrido, reenquadramento jurídico dos fatos, a qual é sabidamente admissível nesta Corte. Tá, então é justamente o que eu falei. Quando vocês estiverem no recurso especial, recurso extraordinário de vocês, mostrando que não é o caso de óbice da súmula 7 ou da súmula 279, você fala justamente isso. Você tem que mostrar que você não está pedindo que o conjunto fático probatório seja novamente analisado e reconstituído. Você está só pedindo que, à luz dos fatos que já estão delimitados, seja aplicada a lei. Então, tenha uma requalificação jurídica, como o ministro coloca aqui, tá? Inclusive, quando eu faço meus recursos especiais e extraordinários, quando são casos mais complexos, eu até gosto de colocar trechos do acórdão recorrido onde está delimitada essas questões fáticas, para mostrar, olha, as questões fáticas estão delimitadas, fato incontroverso. Eu só preciso que esses fatos incontroversos sejam analisados à luz da lei, porque eu entendo que a lei não foi aplicada corretamente à luz desses fatos incontroversos. Bom, gente, então o julgamento foi esse. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Nunes Marques, entendeu que não era o caso de culpa exclusiva da vítima e que tinha que sim formar a tese, e a tese que foi firmada foi a seguinte: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Ficou boa a tese, eu acho que eu teria sugerido uma tese no sentido de que não configura culpa exclusiva de forma automática o simples fato de o jornalista estar numa manifestação exercendo a sua profissão. Isso não configura uma excludente de responsabilidade civil do Estado de forma automática. É preciso realmente comprovar que houve uma culpa exclusiva da vítima, que não atendeu às recomendações. Tá? Bom, então é isso. Essa foi a nossa análise de hoje, espero que tenha gostado. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também deixa sua opinião, se você concorda com o que foi julgado, se você discorda, se acha que o entendimento deveria ter sido outro. Eu, particularmente, entendo que foi correto o entendimento adotado pelo STF nesse caso. E concordo também que cada caso é um caso e a gente precisa sempre analisar se existe a excludente de responsabilidade ou não. Mas deixa aqui, então, a sua opinião. E deixa seus comentários e, de novo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema e também compartilhar o canal para a gente continuar crescendo cada vez mais a nossa comunidade. Muito obrigada, não deixe de assistir aos outros vídeos que tratam sobre esse tema de responsabilidade do Estado, tá? Vou deixar aqui na descrição todos eles. E é isso, muito obrigada, até semana que vem.